como a gente prepara a nossa juventude hoje para ter novos Neemias aí daqui a alguns anos se levantando? Qual que é essa preocupação? Como você vê, hoje tem muita gente que fala, nossa, a geração fraca. Tem um estudo que fala, nossa, geração é a primeira geração que consegue ser menos inteligente que os pais, não sei o quê, mas como que você enxerga isso? Tem um versículo na Bíblia, assim, esse capítulo me marcou muito minha vida. Esses dias que eu estava orando, Pedro e João, na Porta Formosa, ele vai dizer, olha para nós. Eu falei isso num seminário de liderança. Ele vai dizer, olha para nós, para o coxo. E ele olhou. Então, você, Felipe, você líder, você tem que levantar e falar para aquele jovem, olha para mim. Olha para mim que nós estamos aqui e nós vamos fazer a diferença. Nós temos que levantar. Nós temos que levantar e não pode aceitar isso. É uma geração perdida. Não é uma geração perdida, é uma geração eleita, o sacerdócio santo. A Bíblia vai dizer sobre isso. A Bíblia vai dizer, vós sois a geração eleita, sacerdócio santo. Jovens, você já venceste o maligno. Isso é bíblico. Então, esse tipo de conceito, que geração não é geração perdida, não. Pelo contrário, pode ser uma geração muito mais forte. Porque eu e você, nós passamos a nossa juventude sem o tablet. Nós passamos a juventude sem a Netflix, né? A geração das minhas filhas já é a geração do YouTube. E se eles passarem fortes, eles vão ser muito mais fortes que a gente. Muito mais forte. Porque os desafios na vida deles são muito maiores ainda. Então, não é uma geração perdida, não. Aí cabe nós que passamos para o nosso processo, cada um na sua geração e com suas dificuldades, pegar na mão e falar, é uma geração eleita. É uma geração eleita. Da mesma maneira que eu disse anteriormente, que eu tive o pai e a mãe. Ah, mas não tem o pai e a mãe, mas você tem dirigente de oração, meu amigo. Você tem líder jovem, você tem pastor. Nós temos uma igreja que as pessoas que nós podemos usar e falar, olha para nós, meu amigo. Olha para nós, porque nós temos o caminho para seguir. Agora, nós, como líderes, nós, como referências, a gente não pode falhar. A gente não pode chegar e não poder falar para aquele menino, olha para nós. Né? Aí, se a gente não tem essa autonomia, não estou falando que nós estamos aqui e é perfeito, não. Pelo contrário, nós é cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de dificuldade. Mas nós temos convicção de quem é Deus. Não estou falando para olhar para que você é o melhor, que você é bom, que você não tem pecado. Pelo contrário, meu amigo, nós estamos aqui pela misericórdia. Porque nós não presta, não, nós é ruim. Né? Nós estamos aqui pela misericórdia. Mas, espiritualmente falando, nós temos que ser referência para aqueles meninos, para os adolescentes. E eles ter para quem olhar e a gente também ter a convicção de falar para eles olharem para nós. Eu acho que esse é um caminho e a gente precisa entender o peso de algumas falas, que é quando diz que nós somos a geração do arrebatamento. Isso pesa, porque nós estamos esperando o arrebatamento, toda uma estrutura, toda uma vida cristã, uma promessa. Se nós somos uma geração do arrebatamento, nós temos que oferecer algo a mais. Nós temos que oferecer algo a mais, pesa muito mais no nosso ombro. Então, se olhando a Bíblia Sagrada e avaliando, e entendemos que nós somos a geração do arrebatamento, nós temos que entregar algo a mais, nós temos que fazer algo a mais, nós temos que ter essa ousadia, nós temos que ter essa autoridade, nós temos que ir, nós temos que criar podcast, nós temos que fazer instrumentos, nós temos que fazer alguma coisa, passar por esses desafios, mas não cansar de fazer algo, de proclamar, de salvar. Nós estamos num tempo de cura. A igreja foi chamada para curar. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje, nos dias a dia, é o emocional. Tem muita gente ferida. Tem muita gente ferida, tem muita gente querendo acabar com a vida, tem adolescente que quer suicidar. É um tempo da ferida, é um tempo das pessoas que precisam se abraçar. E nós temos esse bálsamo. Por isso que Deus, nós que temos as nossas feridas, nós pedimos para Deus primeiro, Deus nos cura. Cura a gente primeiro para a gente poder curar lá fora. E é isso que nós precisamos fazer. Abraçar, orar por elas, sabe? Fazer algo. Fazer algo. Porque a unção que nós temos é uma unção que traz cura, que traz bálsamo, que traz renovo, que traz reforço. E é isso. Eu penso que esse tempo, essa geração que precisa ser curada, que precisa de pessoas que amem, de pessoas que preocupem, de pessoas que não é depressão, não é coisa do diabo, não, é amor que precisa, é preocupação, sabe? E o nosso chamado é para amar, né?
Nós somos chamados para amar. Então eu fico feliz por saber que tem jovens como vocês, tem líderes e mulheres e homens que Deus tem levantado, e a gente pode falar, olha aqui para nós que essa geração não é perdida. E eu tinha um testemunho sobre isso. Toda igreja que eu vou, eu conto que foi uma pregação que eu fiz num culto jovem, e aí me deu o saudosismo, né, da Assembleia. Eu nasci na Assembleia, nasci da igreja praticamente. E quando eu era criança, você ia para a Santa Ceia e fechava a porta, aquela coisa, né? E eu preguei e falei uma coisa que era uma preocupação minha mesmo, que era saber qual seria a geração, como seria a igreja das minhas filhas. Porque desse período que eu estou, muita coisa mudou. Eu fui falar, como que vai ser a geração? Me preocupa. E Deus falou muito claro comigo quando eu cheguei em casa. Deus falou muito claro. Não precisa preocupar, não. Em toda geração eu levantei homens e mulheres comprometidos. Preocupa não, a igreja vai crescer. Se até Léo não tiver voltado, na geração da igreja da sua filha, a igreja vai ser forte. A geração vai ser uma geração santa. É isso acalmou meu coração, sabe? É isso que eu estou dizendo. Não é geração perdida, não. E a gente não pode aceitar isso, não. E Deus vai sempre levantar aí homens, mulheres, sempre levantar Filipes aí, muitos homens para cuidar e para fazer a obra, né? Deus sempre vai fazer isso. It sounds wonderful.